Bom, vamos lá, gente? Bom, vamos tentar olhar os fenômenos, né, sobre a ótica do empirismo polinésio malaio. Tá? Não há uma escola, tá? Essa é uma escola, né, como uma escola grega, não é uma escola grega, né? Até se você tem lá os grandes sábios, né, que deixaram os seus legados. Tá? O empirismo polinésio malaio é apenas um modo, né, que eu me refiro, tá, ao modelo de pensamento malaio. Né? Vou tentar entender quem que é o povo malaio. Eles vieram de algum lugar no interior da China, passaram pela ilha de Taiwan e ficaram lá até algo em torno de 2000 anos antes de Cristo, quando eles se pulverizaram, né, onde é, né, atualmente, né, a Polinésia. Então, todas aquelas ilhas, né, da Malásia, da Polinésia. Tá? Vamos pensar como é que um povo com 2000 anos antes de Cristo conseguiu ter tecnologia para chegar lá na Polinésia. Como que chegou lá? Né? Então, tem uma história minha, tá? É uma paixão infantil. Juvenil, sei lá, infantil, já tem uns 13, 14 anos. Eu conheci uma menina que morava em Madagascar. O nome dela é Alva. Né? A gente trocava cartas. Né? A gente conheceu numa competição, tinha 13 anos na época. A gente conheceu numa competição de cálculo. A gente trocava cartas com ela. Né? E numa dessas cartas, eu lembro muito bem que eu admirava, disse, nossa, mas ela era de Madagascar, tá? Eu disse, nossa, eu sou muito tão fascinado com a história dos malaios, né? De como é que eles conseguiram passar, né? E colonizar toda a Polinésia e depois colonizaram Madagascar, a Ilha de Páscoa, onde deu origem, né? Aquele povo, né? Os Rapa Nui que fizeram, que provavelmente foram eles que fizeram aqueles moais lá da Ilha de Páscoa, né? Eu falo assim, nossa, como é que eles conseguiam estabilizar os seus barcos? E aí eu recebi uma resposta na carta, eles trocavam uma carta por mês, antes era mensal, né? Não tinha internet na época, 1980, né? Não tinha internet aqui no Brasil, aí não tinha telefone, então é uma miragem, né? Uma ligação telefônica internacional é uma fortuna. Eu falei, não, mas os barcos nunca foram estáveis, eles eram hidrodinâmicos. Fiquei pensando assim, nossa, mas porque é fácil de virar e fácil de desvirar. Olha, isso daí, demorou muito para entender isso daí. Mas quando você, quem leu ou então ouviu falar no livro, né, Mar Sem Fim, né, do Amir Klink, tem uma passagem do livro que ele fala isso, que ele sofria muito para desvirar o barco dele, quando o barco virava. Então ele teria que fazer o quê? Ele consultou construtores polinésios. E a solução era ter um barco hidrodinâmico, parecido com um caiaque. Então veja que aquilo que parece uma questão lógica, não é tão lógica assim. Como é que você vai atravessar o oceano num barquinho lá de 3, 4 metros, de 5 metros de comprimento, sem ele virar? Né? E muitas coisas que nós vemos, principalmente hoje, né, na mídia de hoje, nos enganam. Então, eu lembro muito bem que faz uns 20 anos atrás, eu estava assistindo um National Geographic e estava falando, né, sobre os malaios, sobre os povos polinésios. E sabe o que apareceu lá? Apareceu lá um barquinho, tá? 3 toras aqui amarradas, 3 bastões amarrados e uma tora aqui do lado, ou seja, aquele barco era altamente estável, porque você tinha um barco, tinha lá as ripas lá e tinha uma outra tora aqui. Então é aquilo que a mídia mostrava. E eu sempre ficava pensando, nossa, os malaios deviam ter aprendido um jeito de estabilizar o barco. E não. Aquilo é o que a gente está vendo hoje. Então, até isso nos engana. Então, tem que tomar cuidado com esse engano dos sentidos. Né? E como é que eles conseguiram chegar lá? Né? Então, o povo malaio ele é bem diferente no seu raciocínio lógico. Se você chegar para um malaio e perguntar assim, olha, cara, na floresta os ursos são marrons e se mimetizam com a terra. Que cor que são os ursos no Polo Norte? Ele vai responder, não sei, nunca fui no Polo Norte. Ele não tem obrigação de saber. Essa inferência nós criamos. Eles não criam isso daí. Tá? Agora, um povo que vai lá e consegue atravessar o oceano com um sextante feito com casca de coco,
O sextante é feito com casca de coco, olhando as estrelas, tá? É realmente digno de um estudo um pouquinho mais aprofundado para entender qual que é a dinâmica cognitiva deles. É uma dinâmica completamente diferente. E nós perdemos isso. Nós temos uma dinâmica cognitiva muito boa. Nós vamos perdendo isso aonde? Na escola. Na escola. Né? Tem até um pensamento, eu não concordo 100%, mas em parte ele fala assim, somente, né, os loucos, né, as crianças e os loucos dizem a verdade. Os loucos são internados e as crianças são educadas. Essa frase acho que é muito forte, essa frase é muito forte. Então tem que tomar cuidado com as nossas percepções. Então a percepção que nós temos pode não ser a percepção real. Né? Quando você, pelo menos conta nas histórias orais malaias, que quando chegaram né, na ilha de Páscoa, né, foi uma época que o vento soprava contra quem saía do arquipélago Malai em direção à ilha de Páscoa. Aí você vai pensar assim, poxa, mas esse cara tem um problema na cabeça. Como é que ele vai contra o vento? Por que ele vai contra o vento? Se você for pensar assim, não, aí se você perguntar hoje para um Malai, você consegue. É óbvio que ele vai contra o vento. Porque o cara vai lá, com a esposa, com os filhos, cachorro, com todo o seu patrimônio lá. Aí o homem que vai, né, remar. Aí se o cara fica doente, não consegue mais remar, ele só liça a vela e o vento leva ele de volta para o seu local de origem. Né? Depois que fala é óbvio, mas a primeira coisa que a gente pensa, temos que navegar a favor do vento, que é mais rápido, não é? Que é mais rápido. Então essas lógicas a nossa lógica cartesiana pode não ser a mesma da lógica malaia. Pode ser completamente diferente, porque o processo de interação cognitiva, o processo de formação da cognição, ele é diferente para cada povo. Ele é diferente para cada tipo de pensamento. Então nós acostumamos a aceitar uma coisa porque alguém disse que é verdade e que tem fato científico. Você não vai verificar o fato científico. Não vai verificar o fato científico. Você vai aceitar aquilo que ele fala. Não, mas tem estudos que dizem isso. Parece que isso basta, né, como argumento. E não deveria. Não deveria. Então nós temos pessoas falando que determinadas estratégias dão certo e que ficaram milionários com determinadas estratégias, quando na verdade aquilo não passa de uma retórica, de uma narrativa que pode ter até acontecido. Tá? Tem uma frase, tá? Tem uma frase, né, de um influencer até bem famoso ele, mas que é muito legal, porque ele fala o seguinte, ele fala, olha, esses caras que falam que ganharam dinheiro no passado, tal, eu até acredito, mas eu tenho uma certeza absoluta que o mesmo método que ele usou para ganhar dinheiro, se isso for verdade, não vai funcionar hoje, porque o mercado mudou. O mercado não tem como ficar o mesmo. Então nada melhor do que você ter uma visão, né, uma visão empírica do negócio. Então o cara vai ficar falando lá, né? Acho que uma grande discussão é assim, muita gente, eu acho incrível essa pergunta, em que volta eu tenho que comprar uma trave horizontal de linha? Assim, olha, você pode comprar em qualquer volta. Por quê? Porque o mercado não é você que determina a volta, já está o preço lá no mercado, você só aceita ou não, se você vai ou não. Então vamos lá, vamos começar a olhar empiricamente, tá? Sobre o ponto de vista de uma ótica malaia, como que seria, por exemplo, uma parametrização. Então a parametrização via Black-Scholes, tudo é volta. Se você perguntar para um operador americano o que permeia, né, a formação de preço, ele fala tudo é volta. Mas isso vai funcionar porque todo mundo utiliza a vol mais ou menos linear, tá, para montar as operações. Então lá nos Estados Unidos, geralmente os market makers, eles entram, né, colocando preço de compra e preço de venda com um determinado spread de vol. Mas se todo mundo usa, acaba ficando o quê? Uma profecia autorrealizável. Agora, quando você começa a olhar assim a realidade de cada país, né? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, todo mundo não fala que onde tem grandes distorções, onde tem mais riqueza para capturar, então por que, a Bolsa da Índia é uma das que mais tem distorção, tá? Por que então os operadores ingleses e americanos não vão tudo lá para a Bolsa da Índia? Bom, tem algumas questões, tá? Tem a questão moeda,
não há uma plataforma, enfim, tem um monte de problemas lá. Tem um monte de problemas lá. E por que o cara fica mais lá nos Estados Unidos? Você pega lá os operadores americanos, quando eles aumentam o volume, o operador inglês, austríaco, holandês, né? Quando ele aumenta o volume, o que vai para a Bolsa Americana? Por que vai para a Bolsa Americana? Porque lá todo mundo fala a mesma língua, todo mundo é vol. Então ele entendeu como é que funciona lá. Tá? Agora, a gente que está aqui no Brasil, tá? Será que a gente usar um modelo americano para operar aqui funciona? Provavelmente não vai funcionar. Porque não é todo mundo que usa vol. Eu já citei aquele exemplo do cara que ficou vendendo a F46 da Vale no 1,20. Aquilo lá quebrou todo mundo que estava operando contra aquilo lá. Então a vol, ela é importante? Mas é para você, ele tem um efeito praticamente o quê? Documental só para nós. O que vai nos deixar o quê? Se você falar assim, tá bom, você está querendo operar vol, tá? Você é da escola racional, do racionalismo cartesiano. Você está comprando uma vol no 20% e vendendo uma vol no 30%. Tudo bem, está ótimo. Está ótimo essa vol. Aparentemente, sobre a ótica cartesiana, está certo. Tá? Agora, vamos pensar o seguinte, fazer uma forçação de barra aqui. Tá? Suponha que aconteça o seguinte, a VEG na época estava R$18. Estava R$18. Tá? A opção do 30 para um ano, estava 60 centavos. 60 centavos. Tá? A vol dessa opção estava. Muita gente falou assim: não vou comprar isso aqui, por quê? Porque está muito alta a vol. A vol da VEG é 18, o cara querendo cobrar 40, só que a VEG foi para R$38 depois de um ano. Então aquela opção que estava 60 centavos foi para R$11 depois de um ano. Então no caso aí, a vol não fez diferença nenhuma, porque a vol VEG lá, que fosse 3 centavos, 1 centavo que fosse, em vez de ele pagar 60, ele teria pago 40. Mas como ele não pagou 60, ele deixou de ganhar, pronto. Então nós temos que ser mais práticos nas tomadas de decisão. Se eu acredito que aquele papel vai até 40, até 50, colocar 20, 30, quase 50 centavos, 60 centavos uma opção, ele faz mais sentido. Então, isso tem uma postura empírica para solucionar o seu problema. Agora, o cara que ficou olhando lá a vol do Black Show, porque estava caro e não comprou, até hoje ele deve estar puxando custo. De 10, quando você vai ver mesmo no final, pode 15, 20 centavos, pode 20 centavos deixar de ganhar R$11. Então, isso daí, ele faz sentido na hora que você está estudando. Na hora do vamos ver, o que interessa é quanto dinheiro entra e quanto dinheiro sai. Tá? Tem outros exemplos que eu falo, né? Que não importa muito o que é o chamado preço justo. É ver a funcionalidade. Se aquilo tem uma funcionalidade ou não. Vamos pegar um exemplo do seguro de carro, por exemplo. O seguro de carro, tá? Bom, eu fiz lá, os cálculos lá, Curitiba, a chance do meu carro sofrer um sinistro em um ano é de 0,8%, meu perfil, blá blá blá. Então tá bom, 0,8%, o carro está cotado em 90 mil, é um Kicks, então dá 0,8%, dá R$720. Quer dizer, teoricamente, né, o meu risco, né, o meu custo do meu risco é R$720, tá? Só que o seguro está R$2.600. Aí fala assim, cara, eles estão cobrando 3 vezes e meia. O meu seguro está por 3 vezes e meio. Isso é um absurdo. Depende se é um absurdo. Bom, tem criança pequena. Criança nem tão pequena, mas são pré-adolescentes. Um tem 11, tem 12 anos. Imagina lá, à noite, eu estou indo lá no supermercado à noite, por exemplo, de repente, bato o meu carro lá na guia, lá, estouro o pneu, tenho que chamar um socorro. Tá? Qual que é o preço do conforto? Eu pensar, criança, vamos ficar aqui no supermercado esperando e daqui a pouco vem um tio aí trocar o pneu para a gente arrumar. Qual que é o valor que isso tem? Então tem que olhar a praticidade. Se eu fosse talvez um cidadão que tivesse tempo, olha, estourou o pneu, não tem problema, eu vou lá, desmonto o pneu, não tem step, eu não tenho problema, eu pego o pneu rodando, vou até se eu tenho tempo para fazer isso, talvez não faça sentido eu fazer o seguro, mas a gente tem que ver a funcionalidade, então nós temos que ser práticos. Da questão. Tá? Nós não podemos ficar falando assim, não, mas a lógica diz que está errado. Então, o que é a lógica? Quer ver um exemplo de uma lógica que é fantástica? Que esse exemplo talvez seja um exemplo assim, mais fantástico que tem sobre o que é a lógica. Né?
Então você chega lá, né, então vamos supor, você, século XIX, tá, você fugindo de uma guerra lá no Marrocos, aí você pega num navio lá, provavelmente um navio que não seja de corsário, né? Pirata é muito feio, né? Um corsário. Pega um navio de um corsário. Aí você chega lá na Inglaterra, lá, pede refúgio lá, e sempre tem, né? O pessoal da igreja, todo lugar vai ter gente que recebe refugiados. Aí você chega lá, aí te colocam lá num lugar lá que é meio uma quarentena lá na Inglaterra, né? Lá no sul da Inglaterra, né? E o pessoal quando chegava da África ia lá, né? Aí o cara te mostra assim, ó. Aí vai alguém e vai falar assim, porque vamos provar que esse pessoal aí não sabe nada, eles não têm cultura. Aí vai pegar uma criança, ó, foragido lá no Marrocos, vai mostrar isso, o que é isso daqui? A criança vai falar, não sei. Tá vendo? Eu te falei, olha só. Toda criança inglesa sabe que isso é preciso para quadra de tênis. Você vê como a nossa lógica é uma lógica que ela é feita sobre uma ótica de quem quer provar algumas coisas. E em geral, o que quer? Está relacionado à dominação. Tá? E nós somos sujeitos a isso. Então a gente tem que começar a pensar o seguinte, tá? Tem que começar a pensar, né? Que, cara, vamos olhar as coisas para a gente não fazer bobagem, não ser enganado. Então vamos olhar o que efetivamente acontece. Tá? Então vamos lá. Então você fala assim, cara, eu quero parametrizar uma tábua horizontal de linha. Beleza, então vamos parametrizar uma tábua horizontal de linha. Então eu quero saber, tá? Então tem um artigo X lá, pode ser André, né? Eu quero saber, nesse momento, o que é bom para a tábua horizontal de linha. Tá, então você vai fazer o seguinte, tá? Qual que é a operação final? Qual que é a operação final? Operação final da tábua horizontal de linha. Essa operação final é compra a curta, tá certo? Que você está vendido, e vende a longa, não é isso? Tá certo? Então como que é a montagem? Como que é a montagem? Então vamos lá, eu compro aqui uma da P30 e vendo uma da A30, tá certo? É isso, essa é a montagem, tá? E a desmontagem? Você vende a B30 e compra a 30. Então, olha, isso aqui é uma coisa muito simples, tá? Então, é só isso que você vai ter que fazer. Então, onde está a armadilha aí? A armadilha aí está onde? Está dentro da sua mente. Então, você começa a procurar muitos eventos para tentar justificar. Então vamos lá. Quer dizer, no final tem que pagar menos e receber mais, não acha? Desculpa, eu não entendi. No caso, não está comprando a longa e vendendo a curta. Desculpa, gente. Tá vendo? A observação é fundamental. Então eu estou vendendo a curta, desculpa. Eu estou vendendo a curta, tá certo? Comprando a longa. Tá? Então essa é a. Não, peraí, operação final não. Na operação final. Fim da operação, velho. Não, operação final é você compra a curta e vende a longa. Quer dizer, no final você faz, na montagem você compra a longa e vende a curta. E na desmontagem você vende a longa e compra a curta. Então isso que nos interessa. Né? Isso que nos interessa. Agora, tem uma coisa que é muito interessante. O Polinésio, ele tem uma visão atemporal do fenômeno. Essa visão atemporal, ele entende perfeitamente, né, que nós também entendemos perfeitamente que você tem um ciclo. Ele aceita naturalmente o ciclo. Então vamos lá. Colheita, né? Temos colheita de milho em abril e em setembro. Abril e setembro, tá certo? Ele vai aceitar que abril e setembro tem colheita de milho e acabou. Tá certo? Talvez você não possa falar assim, mas será que a colheita de abril e de setembro é a mesma? Não, não é a mesma, porque tem o clima, tal. Mas se for uma coisa anual, você pode dizer que é mais ou menos a mesma coisa. Então, como é que foi feita a plantação do milho em 1510? Não deve ter sido muito diferente de 1511. Então, essa aceitação dessa translocação temporal é muito aceitável, porque o Malai olha o mundo mais atemporal. Tá? Você fala assim, tá bom, então é isso daqui, né? Então tá bom, então eu aprendi, tá? Então eu observei, eu bati o olho, eu observei lá o seguinte, que na montagem, tá? Eu paguei
tá? É 0,35 e na desmontagem eu recebi, tá? 0,80. Então, isso aqui foi o que eu observei. Só que agora já venceu. Já venceu. Então, no mês seguinte, acontece o seguinte. No mês seguinte, eu estou vendo o seguinte, que a C30 menos B30 está, sei lá, 38, 37 centavos. Então, esse valor aqui. Então, olhando para esse valor aqui. Então, a minha pergunta seria o seguinte, tá? Faz mais sentido eu olhar para esse cara aqui ou olhar para esse cara aqui? Tanto faz, tá? Aqui eu posso até ter uma dúvida se eu entro ou não, mas vamos supor que esteja isso daqui, olha, que a C30 menos B30 e já abriu o mês com 60 centavos. Vamos supor, essa situação 1 você entraria? Você pode até ficar na dúvida, mas essa você não entraria, porque você já está próximo à máxima do valor. Então isso daqui não. Então essa tomada de decisão, tá? Talvez. Mas se ele fosse, por exemplo, 28 centavos, eu entraria. Então veja que a observação, para você tomar a decisão, ela faz muito mais sentido do que ficar olhando delta, vega, gama, teta, perspectiva de alta, perspectiva de queda de juros, faz muito mais sentido. Então você vai olhar, você vai fazer uma horizontal de linha, você vai olhar isso daqui. Você está, na verdade, fazendo o quê? Isso daqui que você está fazendo, você está olhando para cá, isso daqui você está fazendo, na verdade, uma translocação temporal. Então nós estamos fazendo uma translocação temporal. Para quem é um polinésico, ele é normal isso daí. É normal porque ele olha o mundo mais atemporal. Ele entende os ciclos como repetição. Nós não temos esse entendimento, em algum momento, né, na nossa formação cognitiva, a gente acreditou que as coisas não se repetem. Em algum momento foi nos tirado, né, essa percepção de que as coisas se repetem. E quando nós somos crianças, nós acreditamos que as coisas se repetem. Nós temos essa crença. E no mercado financeiro não é muito diferente disso. Você tem os ciclos que eles vão se repetindo, tá? E as estratégias vão se repetindo. Até recentemente, né, várias pessoas comentaram, né? Poxa, a borboleta está começando a valer a pena. Então, por que várias pessoas falaram isso, né? Observação. Porque a borboleta, a gente sabe que o máximo que vai sair é aqueles R$2 teóricos de asa 2, mas ele até recentemente dá para você sair no 1,40, quase 1,50, se você acertasse um miolo. O problema é que quando ele entrava no exercício, ele já entrava com custando 65, 68. Pô, você vai ter que pagar 65, 68, 70. Para sair no 1,40, se você acertar e se descer muito ou subir muito, né, você tem um problema, você perde dinheiro, você perde o quê? Corretagem e monumento. Então, o que está acontecendo hoje? A entrada da borboleta deu uma baixada. O preço da borboleta deu uma baixada, quer dizer, de entrada. Tem, por exemplo, estamos agora terminando a série H, as borboletas da série J elas são baratas. 42, 40, às vezes, algumas situações até 38, né? Então, quer dizer, o que é o negócio estar funcionando? Que a relação de entrada e saída seja muito favorável. Tá? Então, não estava sendo muito favorável por conta disso. A trava de linha, ela vai ser sempre o quê? Uma boa operação. O problema da trava horizontal de linha é que ela demora muito para você sensibilizar bem. É diferente da borboleta. Se você pegar uma borboleta um pouquinho mais fora do dinheiro, ela acaba sendo bem mais barata e quando sobe, já sensibiliza rápido. Então, o papel está 30. Você fez uma com miolo sei lá, 30, no 30, 32, 34. O papel está 30. Você montou comprando 30. O mercado começou a subir, passou 3, 4 dias, essa borboleta já melhora bastante. Tá? Então, a parametrização ela deve ser feita com base na observação.
com base na observação. Tá? Então vamos lá, né? A clara horizontal de linha, tá? Se você quiser parametrizar ela, né? Nós temos, né, um valor máximo, né? Um valor máximo aproximado. Então, o valor máximo aproximado é o seguinte, tá? Você vai pegar menos 15 dias úteis, mais ou menos, tá? E você vai pegar a call ATM. Vai pegar a call ATM. Então, aquela call ATM é que vai te dizer qual que é o valor máximo aproximado dele. Para o 15º dia útil antes do vencimento, e vai ser o quê? A call ATM. Então, vamos lá. Vamos pegar lá o exemplo, né? Vamos supor que o ativo está 30 e 50. Então, você vai ver quanto está a opção curta, né, do A305, tá? 15 dias antes, tá? Então, vamos supor que aqui você conseguiu lá 95 centavos. Então, esse vai ser o valor máximo que você vai conseguir sair da sua trava de horizontal de linha. Tá? Mais uns 15 dias antes. Então, vamos lá. Você pega a curta, né? Então, estamos agora em setembro, né? Em agosto. Você vai deixar colar uns dias, vai sobrar 15 dias para o vencimento de setembro. Tá? Pega o fechamento, né? Então 15 dias seria o fechamento da sexta-feira anterior, da primeira sexta-feira. Ou primeira quinta-feira, né? Se tiver um feriado no meio. Tá? E aí você vai ver quanto que está a linha do dinheiro. É mais ou menos o que vai conseguir manter as condições de volatilidade. Certo? E valor máximo de entrada. Então, o valor máximo de entrada ele também tem um critério, tá? Então, é menos 8 dias úteis antes do vencimento, tá? E é o valor da call ATM. Então, isso é o máximo que você vai poder, o máximo que você vai poder pagar, né, dessa trava horizontal de linha. Se você pagar mais do que isso daqui, né, provavelmente você vai ter aí a sua chance de vitória, né, não é tão boa. Claro, quanto menos pagar, melhor, né? Sim. Quanto menos pagar, ele vai ser melhor. Então, o máximo, né, que você vai... aqui, né, o valor máximo de saída, né? A menos que nesse meio tempo aí tenha aqui algum evento muito extraordinário, tá? Mas, de modo geral, né, esses valores aí são muito bons, né, para você ter uma noção se essa trava de linha está boa ou está ruim. Está boa ou está ruim. Bom, a borboleta também não é muito difícil, tá? Então, a parametrização da borboleta, isso é até fácil, né? Parametrização da borboleta. Então, a borboleta não é muito difícil. Você vai olhar somente, né, os dias finais dele. Você vai olhar os dias finais dele. E aí você vai ter que pegar 3 preços, tá bom? 3 preços, né, para você ter aí uma noção de como que se vale a pena ou não sentar naquela borboleta. Então vamos supor que o ativo seja R$31. Ativo R$31, tá? A borboleta você pode pegar quantos dias quiser, mas a minha sugestão é em torno de 3 dias úteis antes. Menos 3 dias úteis antes, tá? Então, é no 31, tá? Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar um miolo no 30, no 31 e no 32. Você vai olhar a borboleta né? Miolo no 30, né? A28 menos 2, A30 mais A32. Vai pegar essa borboleta aqui, A29, 2, A30 e 1 mais A33. E vai pegar essa outra aqui, olha. A30 menos 2, A32 mais A34. Você vai pegar essas 3 aqui e vai tirar uma média. Vai pegar essas 3 aqui e vai tirar uma média. Então essa média aqui, essa média dos 3 aqui, vai te dar uma noção, né, de como que é a saída dessa borboleta aí. Vocês não sabem onde vai parar, né? Se é aqui, aqui ou aqui. Você tira uma média aí dos 3 e você tem uma noção. Tá?
Provavelmente você vai encontrar algo em torno de 1,10, 1,20, tá? Mas veja que não se enganem com isso, tá? Porque isso aqui é fato passado, né? Quer dizer, já aconteceu e você está olhando. Na hora que você monta, você não sabe, né? Onde que está, né? Quer dizer, isso aqui já é o resultado final. Então, você vai olhar, você vai tirar uma média deles, aí você vai ter uma noção, né, de quanto que está para ser essa borboleta aí. Tá? É importante também ver a distorção entre eles. Quando esses três são mais ou menos perto, né? Então, quer dizer que é um tipo de borboleta que ele melhora muito nos últimos dias. Agora, se um desses tem um valor muito grande, muito maior que os outros, aí então ele tem uma outra característica. Então, quer dizer que aí, né, você talvez não fosse o caso de você olhar pelo número de dias, mas estipular uma meta de saída. Mas esses 3 últimos dias é importante você ter uma noção de como que essas borboletas se comportam, né, nesses últimos dias. E também é uma aposta muito pesada a borboleta nos últimos dias, né? Porque a borboleta, como ela tem aquele gráfico assim, né? Pega a ponta, né? Quer dizer, fugiu lá do centro já é complicado, né? Você já começa a ganhar bem menos em relação a ele que está parado lá. Bom, tem outras operações que você também pode olhar, né? Sobre uma ótica, né? Malaya, uma ótica empírica. Então, suponha que você tem uma situação assim, você tem uma estratégia que ela é nova, que ela é razoavelmente nova e você quer fazer um teste nele, tá? Então, estratégias novas, para quem estuda, sempre vai ter, né, gente? Sempre vai ter. Então, vamos supor que você entrou lá numa estratégia que é razoavelmente nova e você quer falar assim, poxa, e agora, será que essa estratégia ela é funcional ou não? Tá? Então, vamos lá, vamos pegar aquele exemplo que você tem as curtas com a mão. Esse talvez seja o mais difícil. Curtas com as mãos. Então vamos pegar aqui, né, uma situação aqui, um head assimétrico, por exemplo. Você quer saber se aquele head assimétrico ele é funcional ou não. Se ele é funcional ou não. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar lá no seu, numa tabela, né? Então vamos pegar aqui 30, né? 31, 32, 33, tá bom? Você quer se o head assimétrico se ele está funcional ou não. Aqui a série A e aqui a série B. Porque a A aqui está 2,20. Então, você tem essas cotações aqui. E você quer fazer um head assimétrico. Vende 1, compra 1,2, alguma coisa assim. Tá? Então, é muito importante você ver como é que estão, né, cada um dos heads assimétricos. Tá? Então, vamos supor que seja 1,2. Então, é menos A, né, mais 1,2 do B. Tá? Quer dizer, você vai vender um e comprar o outro mais para cima. Então, aqui seria... se fosse do 30, seria o 30. Vou colocar aqui N mais 1, tá? Beleza, então vamos lá. Se eu vender um e comprar 1,2 aqui, tá? Quanto que eu vou pagar? Eu vendo um, recebo 2,20, compro 1,2, eu pago 2,40. Então eu pago 20 centavos. Aqui, se eu vendo um, compro 1,2, eu pago 32 centavos, tá certo? Se eu vender um e comprar 1,2 aqui. E aqui, tá? Se eu fizer isso daqui, eu pago 5 centavos. Então,
Aqui, será que eu tenho... Opa, eu pago, né? Eu pago, né? Será que tem alguma distorção aqui no meio? Né? Tem uma distorção aqui no meio? Olha, tem um princípio, né, da teoria da bimerização que diz o seguinte, tá? Não existe neutralidade. A qualquer ratio, qualquer proporção, ou ele é direcional para cima ou para baixo. Um dos dois. Não tem como não ser direcional. Tá? Se não é direcional naquele ponto, pode ser um outro ponto. Olhando para esses dois aqui, esses dois aqui estão dizendo o seguinte, que se eu vender e comprar 1.2, eu tenho que pagar 20 centavos. E aqui eu tenho que pagar 32. Se o mercado subir, o que acontece? Esse valoriza e esse valoriza, não é? Se esse cara valer 2,20 e esse daqui valer 2, isso daqui vai valer quanto? 20 centavos, né? Se eu translocar isso, então nós estamos trabalhando um conceito de translocação. Um conceito de translocação. Então, aqui eu estou olhando que quando o mercado cai, né, se eu montar isso aqui a 20 centavos, o mercado cai, o que acontece? Esse desvaloriza e esse desvaloriza. Isso vai acabar valorizando. Agora, esse cara aqui? Esse cara está muito barato, não está? Ele está muito barato. Então, vamos começar a olhar para ele e pensar o seguinte. Vamos pensar, o que pode acontecer? Pode acontecer duas coisas, eu sobe ou caio. Tá? Vamos supor que o ativo está custando 30,50. O ativo está 30,50. Tá? Se permanecer no 30,50, o que acontece com esse cara aqui? Vira pó. Será que esse carinha aqui não vai valer pelo menos uns 10 centavos, 15 centavos? Então, olhando para cá essa operação, acho que quase não tem risco. E se o mercado subir muito forte, bom, eu tenho esperança que, como eu estou comprado em 1.2, sei lá, se for para 100 reais eu fico milionário. Mas se não for para 100, for para 32, por exemplo, quer dizer que tudo isso transloca, não é? Então, de repente, esse daqui vai estar valendo 1,50, esse daqui 1,50. Então, pode dizer que essa operação praticamente não tem risco. Tá. E essa daqui? Essa pode ter risco, eu não sei o que está lá atrás. Eu não sei o que está lá atrás. Não vi o que está lá atrás. Mas o pessoal que acabou ganhando dinheiro, que pagou 30 e acabou saindo com 70, aconteceu o seguinte: isso aqui valorizou, e aí quando caiu, passou o tempo e esse deu uma desvalorizada. Mas aqui com certeza também tem alguma distorção aí. Você tem aí alguma distorção aí em relação aos seus valores. Em geral, aquela opção, tá? Acho que esse número é bom guardar, que está entre 5% e 6%. Entre 5% e 6% do valor do papel, ele é uma opção mais sensível, porque ele tem muito delta ele. Então, se você, por exemplo, o cara fez aqui, vendeu esse coisa aqui, se der uma batida forte e vier, por exemplo, a 29, isso aqui vai dar uma desmilinguida e provavelmente isso não vai desmilinguir tanto porque ele é mais longo. Tá? Mas aí você está apostando uma baixa. Tá? Então, os hedges assimétricos têm uma característica de que eles conseguem ganhar muito quando o cara que você vendeu vira pó. Mas os hedges assimétricos desse tipo aqui, ó, de 1 para 1.2. Tá? Aqueles de 1 para 1.3, por exemplo, também valem a mesma. O ideal é esse cara aqui estar virando pó. Agora, aqueles que são 1 para 2, 1 para 3, 1 para 2, 1 para 1.8, aí já não é assim. Porque quanto mais você carrega esse ratio, mais teta você tem. Tá? Então, se eu tiver um ratio muito alto aqui, quer dizer, esse teta aqui, ele é quase zero. Tá? Teta ele próximo a zero, tá bom? Agora, quando é assim, tipo, 1 para 1.7, tá? 1 para 2, por exemplo, o teta, né, começa a ficar negativo, geralmente 12, 15 dias antes do vencimento. Tá? 12, 15 dias antes do vencimento, ele começa a ficar perto de zero. Mas essas estruturas de 1 para 1.2 ou 1 para 1.3, elas são estruturas que dá para você fazer grande, mas você tem que prestar atenção, pensar em vender aquele que vai virar pó. Porque aquele que vira pó, você se livrou dele, né? Você se livrou dele. E como o rate é pequeno, se você pagar e vamos supor que até 30 centavos, vamos pensar 1% do valor do papel, até 30 centavos você pode pagar. Então, o máximo aqui, né? Máximo, isso daqui,
no máximo, né, para perto, né, na cardinalidade tem mais ou menos na faixa de 30, tá? 30 centavos, tá? Não vai pagar mais do que isso num ratio disso daí. Tá? Algumas coisas podem interferir aqui, tá? Vencimento mais longo, tipo, tem 5 semanas, então provavelmente vai ter que pagar mais aqui, tá? Mas estamos agora em agosto, se for fazer, por exemplo, outubro com novembro, em alguns momentos você vai ver que isso aqui chega quase a zero. Em alguns momentos, tá? São momentos muito específicos, tá? Então, só que para isso você vai ter que usar o robô. Vai ter que deixar um robô lá, né? Troca o financeiro. Vou vender 10 quilos, comprar 12 quilos. Então, 1 para 1,2, 20 centavos, né? Então vai dar 2 mil reais. Coloca valor, tá? Não coloca o ratio lá. É melhor você colocar o financeiro para você não ter muito risco aí do robô calibrar errado. Sempre que tem assimetria, o robô tem muita dificuldade, né? Ele vai dar várias opções, né? Para ver o que você vai fazer aí, né? Se você vai vender um, comprar outro, em qual ratio que você vai fazer. Então, quando você tem o ratio desse tipo, ele é complicado, então pega, coloca lá o financeiro, para não dar muito problema aí. Tá? Mas acho que é importante acompanhar isso. É esse tipo de trade que você entra e sai, né? É onde você tem o quê? Você pode fazer uma alta alavancagem operacional. Uma alta alavancagem operacional. Tá? Aqui, se você fizer isso num ativo que tem alta volatilidade, que nem é o caso, por exemplo, da Vale, né? Alta volatilidade, eu digo assim, histórica, né? Que ele pode mexer, ele pode funcionar muito bem. Na Vale pode funcionar muito bem, né? Porque quando ele puxa muito forte. Só que a Vale, ela tem uma característica que funciona assim. As opções do primeiro mês, eles parecem tão mirradinhas, sabe? Eles parecem assim tão machucadinhas, né? Então é um pouco complicado, né? As opções do primeiro mês, né? Em Vale, tá? Na Vale, né? A Vale, tá? Ele é melhor, o ideal é fazer o quê? Do segundo para o terceiro mês. O segundo para o terceiro mês seria assim o mais interessante, tá? O segundo para o terceiro mês, mas pode ser desse 1 para 1,2, aí você vai ter que uma distância de pelo menos R$2 aí, mais ou menos, mas aí você vai precisar parametrizar ele. Vai ter que parametrizar ele, tá bom? Vai ter que dar uma parametrizada nele, né? Porque senão você vai, então vamos supor, aí vende aqui uma joga lá para frente, né? Uma da B, por exemplo, vai B62 mais 1,2 da C, né, 64. Seria mais ou menos, né? Aqui é de R$1, aqui é R$2, aí talvez pagando aí 30, 40 centavos, vai, sei lá, né, vai, 50 centavos, por exemplo. Vai, 50 centavos. No caso da Vale, vai 60 centavos seria o máximo que poderia pagar aqui nessa operação aí. Mas lembrar que você pode perder esse valor, né? Pode perder esse valor. Agora, uma pergunta aqui, né? Assim, quanto que um segredo de quem faz esse tipo de operação é o seguinte, tá? Isso aqui já você paga muito pouco. Se isso aqui virar pó, isso aqui de sobrar 70, 80 centavos, você já tem um bom ganho, tá? Agora, você tem que prestar atenção numa coisa. Quando você vai fazer esse tipo de parametrização, você tem que estar muito claro na sua cabeça qual que é o ponto que você já começa a ter lucro. Que ponto que você começa a já ter lucro forte na posição, tá? Então, vamos lá. Esse daqui, isso daqui, onde você começa a ter um lucro muito forte na posição? É 1 para 1,2, você tem R$1 de distância. R$1 de distância, certo? R$1 de distância. Então, aqui, se você pegar esse R$1 e dividir por 0,2, você sabe que isso aqui tem que chegar a R$4, R$5 para você começar a ficar milionário com o negócio. Mas no meio do caminho, você vai ter ganhos. No meio do caminho, tá? Então, historicamente, aqui na Petrobras, a gente sabe, ó, se o papel tiver, por exemplo, 33. Vamos
Opa, aqui é 33, tá? Eu vou chutar o valor. Então, a A30, né? A A30 vai valer quanto? R$3, tá? Vai ficar sendo escrito. E a B, né? 31 vai valer quanto? Então, a gente sabe que pelo histórico, né? Ele vale pelo menos, né? 2,70 mais ou menos. Tá? 2,70 mais ou menos pelo histórico que a gente tem, né? Passar uns 70 centavos mais ou menos, né? Então, você vai ver que isso aqui vezes 1,2 não é grande coisa, dá uns 20 centavos aí. Não dá grande coisa. Não vai dar grande coisa, tá certo? Não vai dar grande coisa. Agora, se ele tiver, por exemplo, no 31, tá certo? Então, a A32 tá, vai valer 0. Tá? E a B32, tá? B33, né? Nós já temos experiência sobre isso, tá? Vale mais ou menos aí uns 70, 80 centavos. Então, 0,70 vezes 1,2 dá 0,84 centavos. Tá? Mas olhando pelo histórico que nós já conhecemos. Por isso que eu falo, você tem que observar. Tem que dar uma observada lá, né? Para ver se, né, faz sentido, né, esse tipo de operação. Na Vale, né, ela já é um pouco mais generosa, tá? A Vale, né, a gente fez, vamos supor que isso aqui esteja, por exemplo, 65, por exemplo. Se tiver 65, eu acho que está de boa, porque aqui a B62 vai valer mais ou menos R$3. Não é 3,10, né? E a C64, tá? Então a Vale, ela é muito generosa, ela chega a dar coisa aí em torno de 1,70, 1,80, né, de valor extrínseco perto lá do quando ele entra na liquidez, tá? Então aqui provavelmente vai dar uns, né, 2,80, né, a R$3 aí, tá? Então aí também não dá grande coisa aí, tá? Nesse caso aí não dá grande coisa, tá? Se ele for aqui no 68, por exemplo, então B62 vai dar R$6, tá? E a C64, né? Aí ele já muda bastante, tá? O de figuras. Aqui vai estar mais ou menos aqui, né? Se for nesse nível aqui, o 68 aqui, vai dar o que? Mais ou menos aqui 5,60, né? 5,70. Então aí sim, né? O 1,2 vai acabar dando aí um valor bom aí de saída. Então a Vale nesse ponto aqui nessa faixa ainda não está muito bom não, tá? Só que se ele for para uma faixa mais para cima, 70 e pouco, aí muda de figura. Aí muda bastante de figura, tá? Então a Vale você tem que apostar mais numa alta muito maior para você poder ter ganho, tá? No caso da Petrobras, a Petrobras ela é mais justa nesse ponto aqui, tá? Provavelmente aqui ele deve dar aí coisa em torno de 60, 70 centavos, então você também vai ter que montar aí abaixo disso daí. Vai ter que montar abaixo disso daí. Né? Não é tão generoso assim, né? Mas vamos supor que o mercado vá, por exemplo, para 75, por exemplo. Bom, aí muda, né? Aí a figura muda completamente, porque aí a B62 vai valer quanto? B62 vai valer R$13, né? E a C64, né? C64 vai valer aqui, se eu ver, em torno aí de uns 12,50 por aí. Então vai com valores próximos a isso, aí no 1,2, aí aqui sim dá um ganho muito bom. Tá? Então, no caso da Vale, não é muito negócio, né? A não ser que ele puxe bem forte. Agora, a Petro não, a Petro ela é bem generosa nesse ponto. A Petro ela geralmente, né, quando você envolve longa com a curta, é melhor você ir naquelas de alta liquidez. Elas são mais justas na precificação. Tá? E também tem a questão do lote. Né? Aqui eu estou considerando somente o delta, tá, gente? Eu não estou considerando coisa do tipo assim, olha, eu estou levando em conta que tem um aumento de volatilidade. Aqui, em geral, o que acontece? Quando o mercado puxa, o hedge assimétrico piora. E quando ele dá uma batida rapidinho, qualquer que seja a batida, ele melhora muito rápido. Então aí nós estamos levando em conta o quê? Um efeito de volatilidade. O efeito de que aquela condição de tranquilidade, ela se alterou. Né? Agora, no caso da Vale, ultimamente temos feito, não tem dado grandes resultados. Tá? A não ser que ele puxe muito, mas muito mesmo. Tá? Agora,
De repente você consegue montar isso no 0 a 0. Vai depender um pouco, né, de como tiver, né, os preços. A gente sabe que até 1% é mais ou menos razoável, você consegue sair, tá? Então acho que esse parâmetro do 1% é importante. Conseguiu muito menos do que isso, ou então muitas vezes até recebendo. Está recebendo, quer dizer, nesse momento, nos últimos meses, aconteceu isso. Pode ser que não aconteça. Né? Então, o aprendizado da parametrização, ele está relacionado com o quê? Com a observação, o aprendizado, e esse aprendizado ele tem que ter um efeito de longo prazo. Um efeito de longo prazo. Né? Então, quem quer um efeito de curto prazo de criar dependência, em geral são os vendedores de plataforma. Né? Os vendedores de plataforma têm que criar essa dependência com o cara que tem assinatura. Né? É meio por aí. Né? Mas aqui você consegue aprender, ter uma densidade, né, no seu aprendizado, e isso você vai poder utilizar mais para frente. Pô, e o Banco do Brasil? Cara, o Banco do Brasil eu não acompanho muito, mas você já viu que... Então vamos lá, vamos só tentar parametrizar isso daqui, tá? Então a variação do HA, né, com delta de 3%, ela fez com o strike. Então vamos lá, vamos tentar, né, montar aqui o nosso game aqui, tá? O nosso game aqui. Então vamos lá. O H com mais uns 3% de... tem um HA com mais uns 3% do strike. Então será 62 com 64, R$2 sobre 62, né? Esses R$2 sobre 62 dá mais uns 3%, tá? O ratio de 1 para 1,2. Tá? Então dá mais ou menos 1% de custo. Então nós já temos, né, os nossos hedges assimétricos, né? E esse valor eu acho que ele é mais ou menos perene, tá? Ele é mais ou menos perene. A gente pode testar ele aqui no... bom, teve gente que andou testando na Petrobras. Aqui essa pessoa na Petrobras se deu bem. Não quer dizer que vai ser para sempre, pode ter pego uma distorção. Tá? Mas se deu bem, pelo menos dessa vez se deu bem. Tá? Bom, testamos isso aqui na Ambev também. A Ambev ela tem uma característica diferente. Ela só vai funcionar se ele estiver perto lá da linha do game. Você tem que pagar muito pouco. Ambev chegamos a fazer 1,4, talvez a gente possa mudar isso. Então fazer de 1 para 1,3 ou 1 para 1,25 sem botar dinheiro. Porque tudo que você não bota dinheiro, se você não colocar dinheiro, você sabe de uma coisa: se cair, você ganha. Se cair, você vai ganhar. Tá? Porque o que você vendeu vai virar pó e o que você comprou vai ter o seu valor residual lá. Não vale a pena, nesse caso aqui, tá? Eu não acho que vale muito a pena você fazer em várias malhas. Vou fazer uma malha. Eu acho que não vale muito a pena, não. Porque aí dá muito trabalho. Eu prefiro que você espere subir bem e monte aqui mais para cima barato. O critério é preço. Tá? Se você conseguir montar a referência da 1%, que é 30 centavos, conseguiu montar no 20%, você monta. Tá? Mas se ele começar a entrar no dinheiro, nós sabemos que talvez não dê muito lucro. Tá? Porque aí você tem esse delta aqui, que é geralmente superior a esse aqui, mesmo sendo 1,2. Então, se você estiver dentro do dinheiro, você montar, deu lucro, você já sai. Agora, esse que está mais fora do dinheiro, quem segurou, por exemplo, recentemente a série H com a série I, por exemplo, você vai ver e falar: poxa vida, aí deu mais de R$1 o negócio. Deu mais de R$1, mas também teve o fator sorte. Fator sorte. Sabe o que é o fator sorte que eu digo? No momento que se montou isso daqui, da série H com a I, ela pagou lá em torno de 30, 32 centavos. Acá entre nós, aí quando o mercado deu uma barrigada lá por 30, eu ficava aquele pensando: acho que vai virar tudo pó. De repente lá pagou 30, 32, de repente no 40 você estava saindo, né? Mas quem levou até o final se deu bem. Ele acabou se dando muito bem. Então não dá para você saber isso daí. Não dá. Então, o regra assimétrica ele é legal. Quase em todas as estratégias, mesmo essas com regra assimétrica, ele dá um resultado bom se você chegar até o final e acontecer aquilo que você quer. Que é esse cara aqui praticamente virar pó. Pode até pegar, ver o que aconteceu com a série H e a série I aqui, para você poder comparar com o que aconteceu. Ganhei ou perdi dinheiro? No caso, nesse daqui,
quem fez na série H31 com a I32 também ganhou uma boa grana, porque esse cara deu uma desmilinguida. Tá? Mas, ao longo do exercício, ele já chegou a 1,70, 1,80. No final, também dá um certo medo de ele dar exercício, não é? Mas eu digo, dar exercício gordo, dar exercício assim com ele valendo 1,70, 1,80 e esse cara talvez não sensibilizasse tanto. Tá? Então, quer dizer, risco você vai ter que correr. Isso vai ter que correr. Agora, uma das coisas que a gente poderia fazer é o seguinte: nós sabemos de uma coisa, que esse cara pode ser um problema para mim. Esse cara pode ser um problema para mim, principalmente se o negócio entrar no dinheiro. Porque 1 para 1,2, eu sei que aqui eu consegui uma boa grana, mas se esse cara cozinhasse, seria melhor. Então, todo o nosso estudo, quando nós fazemos qualquer estudo, seja de renda assimétrica, de borboleta, qualquer que seja ele, nós temos que pensar o seguinte: no meio do caminho podemos fazer algum tipo de interferência positiva. Tá? Aqui, se eu fizer 1 para 1,2 e eu não pagar praticamente nada, vamos ver se vocês concordam com uma coisa: que se isso virar pó, tudo que tiver aqui é meu, não é? Tudo que estiver aqui é meu. Como é que eu, entre aspas, dou uma garantia de que esse hedge assimétrico não vai ficar ruim? Se eu alterar a proporção. Se eu tiver vendido e comprado 1,25, por exemplo, muda completamente a proporção. Você muda completamente. Muda completamente o quê? O resultado. Tá? Então, sei lá, talvez de repente, se eu vendi 10 quilos e comprei 15, eu talvez pudesse fazer uma outra operação que ajudasse a alterar o ratio dele. Tá? Então vamos fazer a operação que, caso eu dê uma alterada no seu ratio. Tá? Então, para alterar o ratio, ou eu compro mais, ou faço alguma operação. Então, como é que eu poderia alterar? Vamos supor que eu fiz isso daí. Eu vendi aqui 10 quilos de H32 e comprei 12 quilos de I33. Eu fiz isso daí. Tá bom. Isso daqui deu certo, tá? Vamos supor que lá, quando eu montei lá atrás, eu tinha uma bola de cristal. E eu... Não, esse não, é esse que ele não deu muito calor. Vamos supor que eu tivesse uma bola de cristal lá atrás, E teve um momento que, quando eu montei isso, o papel foi para 32,30, Foi para 32,30 mais ou menos. Tá? O que valorizou muito esse cara não valorizou tanto. Então, foi lá e montou, fiz 10 quilos. Só que aí aconteceu o seguinte: o mercado deu uma barrigada. O mercado deu uma barrigada, veio até R$30, 30,80 mais ou menos. Então eu poderia fazer o seguinte: eu só consigo garantir que isso não vai dar calor na alta se eu alterar esse ratio de 1 para 1,2. Então vamos supor que o mercado deu uma caída, aí eu fui lá, vendi uma da T32 e comprei, tá? Uma da T32 estava consegui comprar duas, tá? Consegui comprar duas da H32, tá? Deu para fazer isso sim, tá? T32 estava mais ou menos 1,60 e a H32 chegou a 80 centavos mais ou menos. Aí eu fiz isso daí. Então o meu resultado ficou assim: menos T32, menos 8 da H32 mais 12 da I33. Olha, isso daqui eu tenho certeza praticamente absoluta. Para cima não vai dar calor, não. Para cima não vai dar calor. Não vai. Bom, eu tenho esse problema aqui, Mas um desses dois vai virar pó. Ou eu fico com 12 quilos desse e assumo a bronca dessa T32, ou eu tenho esse hedge assimétrico que não existe praticamente chance de ele dar errado. Então, quando a gente monta um hedge assimétrico desse tipo, nós estamos tendo que pensar assim: podemos alterar, assim eu tenho mais, não precisa vender 1 quilo, pode vender meio quilo. Meio quilo e compra 1 quilo disso aqui, já está garantido. Tá? Agora, o que significa 12 quilos de I33? São 12 vendas cobertas, não é? Sim. É 12 prêmios de venda coberta. Com que risco?
com o risco de a tomada de um quilo de papel. Tá? Eu espero ter conseguido passar, né, um princípio de releitura, tá? Quando a gente fala assim, eu quero fazer uma releitura, tá? Então, a maioria dos professores fala assim, eu vou fazer uma releitura de não sei o quê. Geralmente é para vender mais um curso, é para falar a mesma coisa com uma retórica completamente diferente. Não, agora mudou o mercado, agora o mercado mudou. Agora não é mais 150 mil pontos. Agora o mercado pode ir para 100 mil. Então, o que acontece, né? Geralmente a releitura é uma mudança de opinião. Não. Releitura tem que ser uma mudança de abordagem. Mas respeitar a natureza dele. A natureza da corda não mudou, continua sendo, se eu vender aqui na H, continua tendo que ser exercido. Tá? Agora, você vai falar assim, né? Pode vir claro, poxa vida, mas aqui é sacanagem, por quê? Porque já aconteceu um evento, né? Se você for realmente pegar lá os 12 quilos da Rio 33, vai valer muito mais que a T32. Certo? Com certeza, tá? Mas certamente sem essa jogadinha aqui, muito provavelmente essa operação, mesmo se você tivesse feito pagando 10 centavos, lá no 30, 40 você ia sair. Mas se não saiu lá no 30, 40 e levou até o final, porque você ficou com uma certa tranquilidade, porque afinal no 30 é 12, né? Se você levou até o final, você vai ver que essa mesma operação que podia ter dado 3 mil reais, vai estar o quê? Quase 11, 12 mil reais. Uns 12 mil reais. Então, essa grande potencialização no tempo, né? A potencialização no tempo, ela é muito maior do que a potencialização na direção. Na direção, tá? Claro. Então, aí a gente pensa assim, nós temos que começar a rever, tá, o conceito de venda coberta. Começar a rever, tá? Aqui, a chance, né, de você, se você fizer isso aqui abaixo de 20 centavos, por exemplo, a chance de perder ela é muito pequena, mas trabalhar um pouquinho ele. Trabalhar um pouquinho. Começou a cair muito forte, bem pouquinho, pode ser meio quilo de fute e 1 quilo de call, se ficar aqui, olha. Então nós tínhamos o quê? Nós tínhamos lá menos 10 contra mais 12, né? Aí tá 1 com 1.2. 1 com 1.2 já não dá problema, mas se ficar menos 9 com mais 12, por exemplo, então ficaria o quê? 1 para 1.33, é isso? 33. Cara, isso daqui, você pode pegar qualquer série, né? qualquer par de aritmética, você vai ver que isso não fica negativo de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente embarregou já faz isso, né? Você pode fazer isso. Você pode fazer, ou não fazer. Ou você pode não fazer isso daí, tá? Você pode não fazer isso, mas não existe só essa opção, né? O que você pode fazer aí é o seguinte, tá? Se você bate, então vamos pegar um exemplo. Você está vendido aqui em 10 da H32 e comprado, né, em 12 da I33. Aí deu uma barrigada. O que você fez? Então ficou aqui menos 1 da T32, menos 9 da H32, mais 12 da I33. Quer dizer, esse aqui é garantido que vai dar grana, não é? Você pode ter coragem de montar isso aqui agora. Menos 10 da H31, tá certo? Mais 12 da I32. Você pode pegar e montar outro. Porque esse daqui você já eliminou o risco de alta. Você já eliminou o risco na alta. O problema do hedge assimétrico não é na baixa. Desse tipo é na alta. Você tem um risco na alta. Na alta de ficar lá no ponto cego, então lutar, ganhar os mesmos 20 centavos que você colocou. Isso é muito frustrante. Mas nós sabemos que se cair, você ganha. A não ser que caia demais, né? Vai cair 20%, 30%, aí tudo vira pó, aí não tem jeito. Isso. Só que aqui, se você montou mais essa, pagou, sei lá, 20 centavos, dificilmente sair, entendeu? Vai valer menos de 20 centavos no vencimento. E aí, se o mercado subir, mesmo que esse cara fique no ponto certo, meio ruim, esse daqui vai dar um ganho muito significativo.
Mas a gente tem que aproveitar sim, tá? Aqueles momentos em que você tem uma oportunidade de você zerar alguma coisinha que você já está exposto, tá? Faz sentido. Agora, o ideal mesmo é que o regra acima fosse de graça. Ou pagando coisa de 1, 2 centavos, porque tudo que você ganhar dessa lombra é tudo seu. Essa lombra fica toda sua. Aí é comparar o quê? Essa lombra com essa daqui. Podemos também pensar num head assimétrico um pouquinho mais feroz, né? Do tipo, na hora que eu for montar, eu em vez de eu vender 10 quilos de call, né? De 10 quilos para comprar 12 quilos de put, eu vender 10 quilos de call, 9 quilos de call, tá? 1 quilo de put, certo? Já montar isso aqui direto, por exemplo. Até pode, desde que você tenha, né, margem para garantir, né, se o mercado cair. Se o mercado cair, você tem grande. Mas eu acho que essa proporção de praticamente 1 para 12, né, é uma proporção, acho que, muito saudável. Eu não vejo assim, uma possibilidade muito grande, né, de cara perder dinheiro com essa operação aí. Então, à medida que a gente vai evoluindo na compreensão, né, das estratégias, a gente pode ir mexendo nas estratégias e sempre assim, lembrar que a put venda é sempre um problema. A put venda é sempre um problema. Tá certo? É sempre um problema. Aqui, né, você pode até modificar um pouquinho, né, as operações, né, mas esse 10 para 12 ele é bem saudável, A gente é melhor testar bem eles, né, e depois, mais para frente, se quiser fazer algum tipo de alteração, aí faz sentido. Faz sentido fazer aí algum tipo de alteração para montar essas novas operações aí. Então é isso, né, gente? Bora, né? Vencer o mercado, né?